Sobre escalabilidade, 2 vezes aí na hora que o Jordan estava falando aí, nas falas dele, ele falou sobre escalabilidade. Então, tudo que a gente lê, tudo que a gente pratica aí sobre serverless, a gente percebe que ajuda muito na escalabilidade, né? Mas a gente sabe também que existem hoje microserviços, Kubernetes, que também fazem escalabilidade de uma forma incrível, também atendem necessidade de escalabilidade. Então, a gente consegue diferenciar, poxa, eu tenho um problema aqui, a gente tem o meu e-commerce, está chegando a Black Friday, o clássico problema da Black Friday, né? Por que eu deveria usar uma arquitetura serverless ou por que eu poderia investir não no serverless, mas ali, às vezes no microserviço bem específico, com Kubernetes, com alguma estrutura automatizada de escalabilidade também? Como é que a gente consegue fazer esse trade-off para escolher um ou outro? Eu posso até dar um exemplo prático do que foi feito e por que a gente optou por serverless, tá? Há um ano atrás, a gente tinha um cliente na DTI que ele tinha um fluxo como se fosse uma esteira, que a ponta final dessa esteira, ela executava uma integração com algum produto externo e após essa integração ele voltava pro meio ali da esteira, que seria um orquestrador, que direcionava para onde é que ele teria que integrar com outro parceiro externo, né? Então, basicamente, o sistema ele funcionava como um orquestrador que gerenciava o fluxo e cada passo resultante de uma integração ele direcionava ou não para um próximo fluxo. Esse é o desenho geral aí do que era o sistema. E a gente separava ele em 3 serviços, né? Microserviços. A gente tinha um microserviço inicial que recebia a transação, tinha um microserviço que era responsável por orquestrar, né, para onde deveria ser direcionada essa transação, e a gente tinha o microserviço integrador, que ele direcionava realmente, integrava com um parceiro externo. O que acontece? O pessoal tinha um problema de escalabilidade bem crítico, porque na medida que o fluxo ele crescia, dadas as respostas de cada integração, eu teria que fazer um loop ali de várias vezes com esse integrador. Então, ele acabava sendo um gargalo bem grande ali para o processo. E, assim, quando a gente está trabalhando em um ambiente Kubernetes, é difícil a gente escalar, assim, ou ter disponível muitas máquinas para a gente poder subir 1.000, 2.000 pods de uma vez. E como é uma aplicação completa, fazer essa subida de uma aplicação mais robusta é algo que demora um tempo ali para a pod inicializar, enfim. Então, a gente tinha um problema, de fato, em conseguir escalar um microserviço que, mesmo sendo um microserviço, era bem grande para atingir uma escala de paralelismo muito alta. Então, a gente quebrou esse serviço em serverless, utilizando lambdas na AWS, né? E aí a gente conseguia escalar essas lambdas, porque no final, né, o que a gente tinha era uma integração com um serviço externo que era bem simples. Então, a gente conseguia encapsular isso dentro de uma lambda, por exemplo. E além do mais, né, quando a gente tinha um problema também relacionado a esse integrador, que ele se comunicava com diferentes parceiros. Então, dependendo da implementação de código e como isso corria paralelo, né, a gente tinha problemas que talvez uma implementação de uma determinada integração, ela era ruim. Então, ela acabava consumindo muita memória e afetando os outros processos que estão rodando no mesmo serviço. Então, quando a gente explodiu isso para lambdas, a gente conseguia ter lambdas muito otimizadas para uma integração X, e se uma integração Y ela tivesse um desempenho ruim, acabava não afetando as outras lambdas. E no geral, assim, a gente saiu de um patamar, primeiro que ele gasta 27 minutos para processar tudo, em média geral, né, os fluxos, quando estava rodando uma carga extremamente alta, assim, para o sistema, para 5 segundos, para 30 segundos em um pico maior. Então, assim, a gente teve um ganho de performance absurdo e acabou tirando um produto, né, que ele estava para ser descontinuado do cliente para um produto que está rodando até hoje lá em produção. Então, acabou que a abordagem serverless, que, entre aspas, salvou esse produto.